Olá pessoal, então para a gente finalizar essa sequência com mais dicas no Scratch, vou apresentar aqui alguns elementos, algumas instruções que vocês podem utilizar para objetos de aprendizagem do tipo quiz, do tipo demonstração ou um jogo de ação. Então a ideia desse vídeo não é apresentar o tutorial passo a passo para construir determinado jogo ou objeto de aprendizagem, mas é apresentar alguns elementos que podem ser utilizados nessas diferentes estratégias. Então, vou usar aqui o personagem, não vou colocar nenhum cenário ainda, só para a gente ver primeiro como é que a gente cria um quiz de perguntas e respostas, insere alguns elementos como pontos, por exemplo, cronômetro também pode ser utilizado. Então, tenho aqui o personagem principal do Scratch. Vou colocar aqui quando a bandeira for clicada. Quando alguém clicar aqui na bandeira, o que vai acontecer? A gente vai... Deixa eu colocar logo uma lá aqui, só para a gente ver que iniciou. E a gente já vai fazer uma pergunta. Então, como é um quiz, a gente vai estar sempre perguntando algo e verificando se a resposta foi certa ou não. Então, por exemplo, qual o valor da soma de 8, por exemplo, mais 3. Lembrando que aqui em resposta a gente vai ter sempre a resposta. Pode, no caso, exibir lá no topo ou omitir. Vou omitir porque a gente pode ter várias perguntas. Depois disso, eu tenho duas possibilidades, que seria trabalhar com o se sozinho ou o se não. Vou colocar aqui os dois para a gente ver a possibilidade de utilizar qualquer um desses, depende da proposta. Então, a gente vai verificar se a resposta vai ser igual à resposta correta. Então, 8 mais 3, 11. E a gente vai pegar a resposta, que é onde é armazenada a entrada do teclado, para comparar com esse valor. Então, aqui o que é que vai ser feito caso a resposta seja correta? A gente vai mandar uma mensagem. Correta. Resposta correta, e a gente vai criar um cronômetro, que vai ser uma nova variável. Tá? Se não lembra dos principais conceitos, dá uma olhada nos vídeos anteriores também, tá certo? Então aqui eu criei uma variável, eu chamei de pontos. Está sendo exibida, posso emitir ou não. Então, além de eu dizer que a resposta está correta, eu vou alterar ou eu vou adicionar um ponto a essa variável. Então aqui eu vou iniciar, então ele vai dar o olá. Qual a soma de 8 mais 3? Coloquei aqui 11, resposta correta, e vejam que adicionou um ponto à variável pontos. E vejam também que ele permaneceu com a resposta correta, isso porque eu não dei no caso não pedi para ele dizer por alguns segundos, como é o caso dessa primeira instrução aqui. Nessa daqui ele sempre vai deixar exibido. Então, quando vocês forem fazer, vocês optam para usar uma ou outra. Então aqui depois que a gente faz esse se, a gente vai usar o próximo, e aí eu vou fazer uma nova pergunta. Então, qual o valor, aliás, qual o resultado da multiplicação de 2 vezes 3, por exemplo. Então aqui eu vou usar agora o se não, porque no caso aqui se ele errasse a resposta não seria adicionado ponto, não daria nenhum feedback. Então aqui eu vou pegar o operador, no caso a resposta terá valor 6, e nós vamos pegar em resposta a entrada do usuário.
Então a resposta deverá ser igual a 6 para que seja correto. Se for correto, agora eu vou usar o outro para ele não ficar com essa mensagem sendo exibida sempre. Eu vou colocar aqui parabéns. E aí a gente vai adicionar mais um ponto ao cronômetro. Se não, a gente vai dizer, infelizmente você não acertou. Então vamos ver como ficou o programa. Olá, vai fazer a primeira pergunta. Vou errar. Veja que não existiu nenhum feedback. A multiplicação vou acertar. Ele vai dizer parabéns e vai adicionar um ponto. Vamos errar aqui. Então, infelizmente, você não acertou. No caso aqui, o ponto que ficou armazenado foi do processamento anterior. Então, o que a gente pode fazer? Sempre a gente é bom inicializar uma variável com valor 0. Se a gente vai incrementar ela durante o programa, tá certo? Então, nesse caso, no início já do programa, eu vou alterar o valor de pontos para 0. Então, eu inicializei com 0. Então, perguntou, 8 mais 13, 11, adicionou um ponto, 2 vezes 3, 6, parabéns. E aí isso vai se seguir, vocês também podem utilizar a mudança de trajes, mudança de cenário, pode ter uma comunicação com outro elemento, outro ator dentro do cenário. Mas basicamente os quizzes a gente vai estruturando dessa forma, utilizando o se ou se não. Outra possibilidade é que enquanto ele não acertasse, poderia estar perguntando, por exemplo, utilizando o controle repete. Então, digamos que ele tivesse não 10 tentativas, mas 2 tentativas, por exemplo, para acertar a resposta. Então, veja que inicializei aqui. Vou errar a primeira vez. Ele passou, ele não repetiu 2 vezes. Vamos observar por quê. Então, ele perguntou olá. Coloquei 5. Não tivemos o nosso teste. O problema está aqui. A nossa pergunta também deve estar dentro da repetição. Então, ele vai perguntar 2 vezes. Coloquei errei, perguntou novamente. Nesse caso, ainda que eu acerte, ele vai perguntar 2 vezes. Eu não coloquei nenhuma condição. Então, por exemplo, poderíamos ter usado até que a resposta estivesse correta. Então, nesse caso, evitamos usar o repita. Ok? Mas vocês podem depois organizar, dependendo de como vocês queiram construir esse quiz. Ok, então, sabendo aqui como utilizar o quiz, vamos ver outro exemplo. Eu vou inserir agora um cenário. Vou deixar ele aqui. E vou inserir outros atores. Então, inserir um urso. E vou inserir uma borboleta. Ok. O que é que vamos fazer aqui? Então, dando a ideia de demonstração, no caso, seria um ator principal explicando algum contexto e a comunicação entre esses elementos. Nós já vimos mais ou menos um pouco disso no vídeo anterior,
quando a gente fez a conversação. Nesse caso, o personagem principal é o gatinho. Então nós vamos ter, quando a bandeira for clicada, a gente vai iniciar o programa. Nós teremos uma comunicação. Então, só para a gente ver quando iniciar, vou colocar só um olá aqui. E o que é que vai acontecer quando clicarmos no urso? Então, venho aqui em eventos. Quando alguém clicar nesse personagem, ele vai emitir uma mensagem, que vai ser urso. Vou lá no personagem do gato. Quando ele receber a mensagem urso, ele vai explicar o que é esse elemento dentro do cenário. Estou sendo bem simplista no exemplo para que vocês só percebam como utilizar os recursos e a comunicação desses elementos dentro do cenário, tá certo? Então venho aqui na borboleta também, vou fazer a mesma coisa, para vocês verem que a gente pode utilizar mais de uma mensagem. Quando clicar, vai difundir a mensagem. E ele também poderá receber não só a mensagem de um objeto, mas de outro objeto também dentro do cenário. Ok, então vou executar aqui. Clicou no urso, aciona. Clicou na borboleta, aciona. E quantas vezes for clicado, a mensagem vai estar sendo enviada. Ok? Um exemplo, por exemplo, para vocês entenderem isso, por exemplo, seria um laboratório de química, por exemplo, a explicação dos elementos e dos utensílios utilizados no laboratório, a descrição, o passo a passo, por exemplo, de alguma composição. Então, tem várias formas de aplicar essa comunicação entre os elementos, pode ser interessante em alguns objetos de aprendizagem. Certo? Vamos a um terceiro exemplo. Eu vou retirar aqui esses dois elementos. Vou deixar indo lá. E a gente vai ver alguns recursos de ação dentro desse cenário. Então, vou inserir só mais um elemento aqui. Ok, vamos simular que ele está aqui no topo do cenário. Digamos que estivesse aqui. E o nosso gato estivesse aqui. Então, por exemplo, a ação para que ele caminhe dentro do cenário, a gente pode utilizar, por exemplo, o evento quando clicar em alguma tecla, nesse caso, tecla da direita, ele vai andar dentro do cenário. Vai mover 10 passos. E a gente vai mudar o traje para dar a impressão de que ele está se movimentando de fato. Muda para o traje 2. Eu vou só colocar o traje 1 aqui para quando iniciar, ele iniciar sempre com o traje 1. Ok? Ele vai mudar para o traje 2. Aliás, ele primeiro vai andar 10 passos e mudar para o traje 2. Vou só inverter a ordem aqui. Então está aqui. Cliquei para frente, ele muda o traje e anda 10 passos. O que é que eu vou fazer? Eu vou duplicar.
E ele volta para o traje 1 também. Veja que a gente perde a referência dele, a distância, não é isso? Então o que a gente pode fazer? Se eu quero que ele sempre inicie nesse ponto, tenho aqui esse comando, essa instrução, vá para a posição XY. No caso, eu estou movimentando ele aqui e vejam que eu estou mudando as posições que estão aparecendo aqui nas instruções. Então se eu quero que ele comece aqui, vejo que a posição é essa, então eu quero que ele, assim que eu apertar na bandeira, ele inicie o programa com ele nessa posição. Aqui no caso não deu para perceber ele caminhando porque está muito rápido. A gente pode usar o espere. Então vou colocar aqui 0,3 segundos, por exemplo. Então ele está caminhando, vou colocar 20 passos. Ok. Vejam, quando iniciar, ele sempre vai voltar para aquele mesmo local. Então coloquei aqui. Certo, beleza. Então o que é que eu quero fazer? Quando eu chegar aqui no meio, ele tem esse objeto que vai acontecer alguma coisa. Então vou simular um salto que ele poderá realizar. Então vou usar ainda um controle quando, aliás, um evento. Quando a tecla espaço, vou deixar o espaço. Aliás, vou colocar a seta para cima. Quando apertar a seta para cima, ele vai adicionar um valor a y. Vamos adicionar a y. Então, lembrando aqui o eixo x e y. Então, ele vai dar um salto. Deixa eu ver só a altura desse salto. Não alcança. Vou colocar 90. Alcança. Ótimo. O que a gente vai fazer? Veja que ele ficou lá em cima, né? A ideia é que ele suba e depois retorne. Então eu vou adicionar menos 90 para que ele retorne ao ponto de partida. Novamente, muito rápido, vou colocar o espera. Vou deixar um segundo só para a gente ver esse espaço de tempo. Então ele vai no topo e volta. Se eu quiser que seja mais rápido, eu diminuo esse tempo. Ok? Então já consigo movimentar ele dentro do cenário. O que é que eu vou fazer agora? Quando apertar, quando ele encontrar esse elemento, vai acontecer alguma coisa. Então eu quero que os pontos sejam incrementados, como se ele ganhasse pontos por encontrar esse elemento dentro do cenário. Então vou só inicializar essa variável com 0. Nossa variável é pontos. Ok. Certo, o que nós vamos fazer agora? Para esse mesmo elemento, a gente vai criar um se aqui quando ele der esse salto. Então eu venho aqui no controle, e venho aqui em sensores. Então se ele estiver tocando, ele tocar na cor do outro objeto, alguma coisa vai acontecer. Então eu vou colocar, adicionar um ponto à variável pontos. Aliás, o valor 1 aos pontos. Ok?
Vamos ver se funciona. Veja que adicionou um ponto. Conforme ele interaja, no caso, com esse objeto, ele vai sendo modificado. Então, deixamos esse aqui sem código. Mas vamos colocar alguma coisa. Então, quando clicar na bandeira, se tocar na cor aqui do outro personagem, ele vai mudar o traje. Aliás, esse aqui é o cenário. Ok. Então ele adicionou um. Não conseguimos colocar, no caso, para que ele mudasse. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer diferente. Vou mandar a mensagem diretamente por esse personagem. Só organizar aqui melhor o código. Então, se ele tocou a cor, vai adicionar um ponto e vai mandar uma mensagem. Vou deixar o nome mensagem 1 mesmo. Vamos aqui para esse. Quando receber a mensagem 1, ele vai mudar o traje. Agora, vamos ver o resultado. Pronto, vejam que ele mudou aqui. E esses só são alguns dos elementos que vocês podem utilizar. Ok? Então, para não ficar muito grande, muito extenso esse vídeo, a gente vai ficando por aqui. Usem a criatividade para criar os objetos de aprendizagem que idealizarem, dependendo da área de atuação, da disciplina, do assunto que pretendem trabalhar. Percebam se é melhor trabalhar um jogo de ação, um quiz, uma demonstração. E aí vocês criam os objetos de aprendizagem de acordo com a necessidade de cada um, certo? Então, por esse vídeo é só. Nos vemos em outro momento. Antes disso, já ia esquecendo, como é que a gente vai partilhar? Está aqui o nome partilhar. Posso ver o projeto, a página do projeto. Cliquei aqui. É aqui onde ele vai estar sendo exibido. Cliquei na bandeirinha, ele inicializa. E eu posso clicar aqui em partilhar. Ao clicar em partilhar, eu posso então pegar o link que vai estar aqui no topo e compartilhar esse link. E aí qualquer pessoa vai ter acesso a esse recurso. Ó. Copiar o link. Copiei o link aqui e vou poder abrir ele em um navegador. Ok? E depois eu também posso ver como esse código vai estar por dentro. Ok? Então esse é o link que vocês poderão compartilhar. Agora sim, ficamos por aqui e até uma próxima.